Eu acredito assim que não existe time mais especial e com mais características de ganhar do Palmeiras, não só pelo resultado, como o Atlético Paranaense. Por exemplo, o Atlético Paranaense, o gramado da Arena Baixada é praticamente igual ao gramado do Allianz Parque, né? Então, foi um time que veio, jogou de igual para igual, né? É um time que já vem crescendo no campeonato, né? Até o presidente andou falando algumas coisas com relação ao Atlético Paranaense, comparando com o Santos, mas o Atlético Paranaense devagarinho, assim, era um time que ninguém apontaria como um principal que ia brigar na parte de cima da tabela. É o vice-líder hoje. Mas aos poucos tá chegando, né? Tá chegando, o Filipão tem feito um grande trabalho, é esperado essa queda de rendimento, ninguém consegue manter na ponta dos cascos em 3 competições. O Palmeiras praticamente encaminhou essa classificação na Libertadores, mas você não pode deixar um time como o Atlético Mineiro chegar, né? Muitos, até eu, né, há um tempo atrás aí estava falando que o campeonato já estava se caminhando para o fim, mesmo sem ter acabado o primeiro turno, né? Mas a gente está vendo aí que o Atlético Mineiro tirou 5 pontos do Palmeiras em 2 rodadas, então é difícil. Se é outro time que está chegando, a gente sabe, assim, com todo respeito ao Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não é aquele time que vai ameaçar o Palmeiras, agora o Atlético Mineiro. E aí eu tô vendo o Atlético primeiro. Eu acho que o Palmeiras olha no retrovisor e nem a preocupação hoje não é nem o Atlético Paranaense, mas sim o Atlético Mineiro. Então o Abel vai ter trabalho, colocou o time titular hoje, a cavalaria para jogar. E eu vou te falar, hoje se o Atlético Paranaense encaixa uns contra-ataques no primeiro tempo já tinha chance de fazer mais de um gol no primeiro tempo, claro. Mas o Palmeiras perdeu o gol também. Perdeu, mas assim, não foram gols assim que você diz assim, perdeu um gol. Foi muito chute fora da área. No primeiro tempo só teve praticamente uma chance dentro da pequena área ali, que foi uma bola resvalou no zagueiro, sobrou pro Scarpa. Não foi um jogo assim que o Palmeiras dominou o jogo todo e perdeu alguns gols. Não, o Atlético Paranaense teve grandes chances e assim, na minha concepção, foi justo o resultado hoje. Agora, Bruno Prado, dá pra gente dizer também que o Palmeiras, ele teve chances, como eu questionei o Souza, né? O Atlético Paranaense poderia ter encaixado em mais contra-ataques. Agora, qual foi o grande ponto fraco do Palmeiras, na sua opinião, nessa partida? E o fato de o Filipão estar no Atlético Paranaense ajudou, porque o Filipão trabalhou com alguns dos jogadores que estão no Palmeiras nessa última passagem. O fato dele conhecer o time, você acha que pode ter ajudado? E qual foi o grande pecado do Palmeiras hoje para perder esses preciosos pontos em casa? Bom, boa noite a todos. O Palmeiras, ele teve oportunidades, sim, né? Bolas no gol não foram tantas, mas quando chegou o Bento fez boas defesas, né? Aliás, o Atlético, ele tá conseguindo repor bem os seus goleiros, né? Saiu do Everton pro Santos, do Santos pro Bento e não precisou contratar, né? Todos já estavam ali, né? Quando saiu o Everton, o Santos já estava lá e agora a mesma coisa. É um bom goleiro, um goleiro muito seguro. Palmeiras saiu atrás e sair atrás do time do Felipão não é fácil. Acho que aí nesse ponto o Felipão é um treinador que vai muito bem, né? O time pode esperar jogar em velocidade depois que tem a vantagem e o Atlético tá num grande momento, o Atlético não perde há bastante tempo. Então está numa fase muito boa e usou muito a velocidade de contra-ataque, se fechou. O Palmeiras, ele ficou, principalmente no segundo tempo, bastante no campo de ataque, mas com muita dificuldade para entrar na defesa do Atlético. Aí realmente, como o Souza falou, arriscou de fora, cruzou bastante para a área. Tem o momento de alguns jogadores do Palmeiras, não é bom, nada de anormal, mas o Dudu não está bem, o Veiga voltou agora e não fez uma boa partida. O Rony é daquele jeito dele, briga, luta, ele depende mais que o time o ajude, né, do que outra coisa. E o Scarpa, eu acho que é o único dos jogadores mais criativos do Palmeiras, ele é o único que tá jogando bem, né? O Scarpa tá numa boa fase. Então faltou um pouquinho também desses jogadores. Entrar no meio da defesa do Atlético foi bem complicado. E aí começa a precipitar a jogada, começa a dar mais contra-ataque para o adversário, tomou o segundo gol num pênalti, teve uma expulsão no final, já no contra-ataque bem aberto. Então sair atrás foi complicado para o Palmeiras, que melhorou sua produção ofensiva nessa temporada, mas ainda é um time que fica mais à vontade quando está na frente no placar e pode jogar em velocidade do que quando precisa furar uma defesa, e o Atlético tem uma defesa muito bem armada. Agora, Zé,
A gente estava falando aqui no intervalo também, intervalo não, antes do programa, sobre a situação do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Porque o Palmeiras realmente ele vinha voando nessa temporada. Ele vem voando. Não é por causa de 2 tropeços que dá pra gente falar, o Palmeiras agora caiu de rendimento. Só que o Galo, né, pro Bernardo Ramos também depois comentar, o Galo tá ganhando, mas não tá jogando essas maravilhas também. Não mesmo. Claro, é o grande rival do Palmeiras, unanimidade, porque é o atual campeão, tem um elenco muito forte, é campeão também da Copa do Brasil, mas o Atlético Mineiro não tá numa fase de atuações brilhantes. Então, Pilhado, boa noite, meus amigos. A gente destacava há um tempo atrás o seguinte: tem um time jogando muito no futebol brasileiro, é o Palmeiras. E os concorrentes mais diretos, muito mal. O Atlético Mineiro, o Flamengo, né? E a gente ressaltava, tem um time que tá chegando, tá ganhando posições. Atlético Paranaense, estava chegando. Não era só o Atlético, mas a gente especialmente destacava, até pela presença do Luiz Felipe Scolari, do Felipão. É mais uma lição para as pessoas que gostam de aposentar, né? Treinadores mais experientes, né? Acho que ninguém tem direito de aposentar ninguém, e ele mostra que tem muito a dar ainda ao futebol brasileiro, e está fazendo isso no Atlético Paranaense, né? Jogo de hoje, o Palmeiras ele tentou umas 35 finalizações, algumas no gol, algumas para fora, outras cortadas ali pela defesa do Atlético Paranaense, aquela história de 70% de posse de bola. Foi o time que tentou ganhar, foi para cima, tentou jogar, mas teve pela frente um adversário muito bem armado. E olha, quem quer jogar o chamado futebol reativo, um ótimo exemplo é o jogo de hoje. Pega o vídeo de hoje aí para mostrar que é um time que ficou atrás, que bloqueou, que soube marcar por cima, por baixo, né, marcar laterais, marcar a frente da área, mas tinha solução também de contra-ataque, solução ofensiva. De vez em quando ia lá, dava uma beliscada. O Atlético chegou, sei lá, 1/3 em relação ao Palmeiras. Chegou muito menos, mas levava a perigo. Estava sempre mostrando, se der espaço, se bobear, eu tô aqui, eu vou chegar. E o Atlético chegou e colocou 2 bolas na rede, por pouco não fez um 3º gol na partida, poderia muito bem ter feito. Mas o Palmeiras, cara, criou muitas oportunidades. Tem uma bola do Dudu pro Verón, que era o goleiro saindo, aí, cara, foi erro do jogador. Não era um jogo, um gol difícil pro Verón fazer, não. E ele colocou a bola pra fora, ou seja, oportunidade para empatar o jogo, para fazer pelo menos 2 gols na partida, o Palmeiras teve. Não conseguiu colocar a bola na rede. Eu acho que ele perdeu muito por isso. Mas jogou em cima do Atlético, tentou, né? O Atlético foi muito competente, a gente tem que olhar muito pelo que o Felipão fez, pelo que o Atlético Paranaense fez. A gente vai falar hoje ainda, né, sobre a vitória do Flamengo também. Gabigol comemorando lá com a torcida do Santos, polêmico sempre. Tem o Vidal, informação do Benjamin Bach, Vidal fechado com o Flamengo. A gente também vai falar sobre esse assunto já já. Bernardo Ramos, sobre a sequência do Palmeiras nos próximos jogos do Brasileirão. A gente já vinha comentando que o Palmeiras ele tem uma boa sequência de jogos. Agora, para tentar disparar novamente. É um momento que teve 2 tropeços, né? Até nesse sentido, o Atlético Mineiro tirou 5 pontos em 2 jogos. Só que o Palmeiras ele tem, na próxima rodada, o Fortaleza fora. É um adversário complicado, mas está brigando na parte de baixo da tabela. E vai ter Libertadores. Ou seja, também chega desgastado o Fortaleza. Aí depois tem o São Paulo pela Copa do Brasil, claro, tem o Cerro Porteño pela Libertadores, mas no Brasileiro, Fortaleza fora, e aí Cuiabá em casa e América Mineiro fora. É uma sequência boa. Se a gente for pensar que poderiam ter adversários mais complicados, dá pra gente considerar uma boa sequência pro Palmeiras recuperar essa vantagem na liderança? Eu não seria tão otimista em relação a isso, não. Até porque o Palmeiras já tropeçou diante do Avaí, né? É bem verdade que esse jogo contra o Cerro Porteño é praticamente para cumprir tabela e tal. Mas o Palmeiras tropeçou contra o Avaí. O Abel foi obrigado a poupar naquela partida, né? O ataque que entrou em campo ali do Palmeiras, até meio desfigurado e tal, com jogadores completamente diferentes, né? O Rafael Navarro jogando ali como um centroavante, Wesley, Breno Lopes, né? Era um ataque completamente diferente. E hoje, inclusive, eu imaginava até uma vitória do Palmeiras. Por quê? Porque, diferentemente da equipe alviverde, o Atlético Paranaense foi obrigado
a poupar alguns jogadores, porque tem um confronto parelho com o Libertad, que é muito bem treinado, aliás, pelo Daniel Garneiro. Então, assim, o Palmeiras perde o jogo de hoje para uma equipe que não jogou com o que tinha de melhor, né? Então é um resultado decepcionante, não só pelo resultado, evidentemente, mas pela atuação, pelo desempenho. O Palmeiras tinha, com o seu time titular, a obrigação de ganhar esse Atlético Paranaense hoje. É um time que vem e vai sofrer. Acho que essas próximas semanas vão dizer muita coisa sobre o que a gente vai olhar pro Campeonato Brasileiro adiante. Por exemplo, Palmeiras vai seguir na Libertadores e ganha do São Paulo. Suponhamos que vence o São Paulo, elimina o São Paulo tal, e segue na Copa do Brasil, né? Aí você pega, por exemplo, um time como, sei lá, o Atlético Mineiro. Vai que o Atlético Mineiro tropece no Emelec, né? Já fez uma partida muito ruim na última quarta-feira, lá em Guayaquil. Seja eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. O Palmeiras vai estar em 3 frentes e o Atlético só com o Campeonato Brasileiro. Eu tô falando aqui, o mesmo pode acontecer com o Flamengo. Então, o Palmeiras tem um agravante. O Palmeiras atingiu a plenitude física muito cedo na temporada. E tinha de fazer isso mesmo, porque ia jogar o Campeonato Mundial de Clubes e tal. Precisava estar na ponta dos cascos ali, né? Vai aguentar fisicamente a temporada toda? Eu não sei, honestamente. Eu só sei que, assim, é muito cedo, com 15 rodadas, para já decretar, já tem campeão brasileiro, aquela coisa toda. Não vejo necessidade disso. O Palmeiras está, no geral, da temporada até aqui, nesse recorte, até o mês de julho, início do mês de julho, tá jogando bem e tal, mas vai continuar, vai manter esse desempenho até o final da temporada? Não dá pra saber. Mas ele é muito mais regular do que os outros, por enquanto, na temporada. É assim. O Palmeiras é o mais regular. Ele pode ser o mais regular, o Pilhado, mas assim, pega o Atlético Mineiro, por exemplo, né? É um time que tem jogado, a gente tá falando aqui do Atlético como grande ameaça ao Palmeiras hoje, né? Ali, a 2 pontos, tal, na tabela de classificação. O Atlético Mineiro nos últimos jogos tem vencido, mas tem recuado. Foi assim contra o Juventude hoje. O Atlético também, com alguns jogadores poupados e tal, Bastante, jogou o Caleb. né? Oi? Bastante jogador. O Atlético jogou hoje com a sua dupla de zaga reserva, né? Com o Igor Rabelo e Hever. Jogou com o Guga no lugar do Mariano. Com o Caleb no meio de campo, ao lado do Alan, né? Uhum. Então fez algumas alterações. O Ademir começou jogando, o Guilherme Arana começou jogando, o Nath entrou no segundo tempo, né? Mas o Juventude finalizou mais e teve mais posse de bola. O Atlético resolveu o jogo num pênalti, até numa montagem ali, uma armação defensiva bem ingênua, aliás, do Humberto Louser, né? No time do Juventude, foi marcar uma pressão na saída de bola do Atlético, deixou um espaço danado ali pro Ademir, que recebe a bola e acaba o jogador lateral esquerdo ali do Juventude cometendo pênalti, né? O Hulk vai lá, converte, bate do jeito que todo mundo sabe que ele vai bater. No canto esquerdo do goleiro vai lá e faz o gol. E aí o Atlético se fecha, como já tinha feito nos jogos contra o Flamengo, tanto por Campeonato Brasileiro quanto por Copa do Brasil, e na Libertadores contra o Emelec. Então o Atlético é um time que recua e dá a bola ao adversário. Fosse o Juventude um time com mais capacidade ali, técnica, mais qualidade, poderia ter empatado o jogo. Não empatou porque é um time bem mais fraco. Agora, eu não gosto desse sistema do Turco Mohamed. Faz lá, faz um gol, e é o seguinte, segundo gol, contra-ataque, bola no Hulk, fez uma jogadaça, cruza pro Vargas, que toca pro Sacha fazer o gol. É um time muito dependente das arrancadas do Hulk, porque joga nesse sistema reativo depois que sai na frente do marcador. É um bom time? Mas pra mim rende menos do que aquele do Cuca. Ô Souza, a gente sempre fala sobre a força mental desse time do Palmeiras, que é um time que não sente jogo grande. Por exemplo, agora a Copa do Brasil. Provavelmente não vai sentir essa derrota pro São Paulo no primeiro jogo e vai atrás do resultado no segundo, como aconteceu no Campeonato Paulista. Mas esse Palmeiras, esses tropeços, Avaí, do jeito que foi, chegou a virar o jogo, o Avaí empatou. Aí hoje, em casa, perde de 2-0 pro Atlético Paranaense. Isso pode tirar um pouco daquela confiança, porque você jogou bola. O Palmeiras estava ganhando tudo. Avassalador na Libertadores, avassalador na Copa do Brasil, avassalador no Brasileirão. Esses tropeços pro jogador, ele pode tirar um pouco a confiança, ou você acha que esse time do Abel é tão forte psicologicamente que não vai fazer diferença? Não, ninguém é tão forte mentalmente que na derrota consiga 3, 4 derrotas, não. O Flamengo é um espelho pra gente falar sobre isso, né? O Flamengo começou a perdeu a confiança, né? Você vê os jogadores que tinham muita qualidade, o Everton Ribeiro foi um, que sumiu durante um tempo, ele sumiu.
Quando você perde, você não consegue desempenhar um bom futebol, a cobrança do torcedor. E a gente sabe aqui que o torcedor palmeirense cobra bastante, né? Eles cobraram, até o Abel deu entrevista na última vitória que teve pela Libertadores, que a torcida meio que chiou quando ele empatou com o Avaí fora de casa. Então a gente sabe que... Jogando mal. Jogando mal. Primeiro tempo péssimo. Péssimo, mas assim, você não pode, o torcedor não pode cobrar um time que jogou um primeiro tempo mal, um time que vem ganhando tudo, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil é isso. O treinador e o futebol brasileiro, ele funciona na base de vitória. Então, se você vê um Dudu que não vem apresentando um bom futebol, Rafael Veiga que tá voltando agora, que não tá desempenhando um bom futebol, o Danilo que caiu de rendimento, isso aí vai atrapalhando. Você vai entrando no jogo, aí você entra, no primeiro passe você erra, e a parte mental no futebol ela é essencial. A gente sabe que o Abel conduz muito essa parte no jogador de futebol. É até o título do livro dele. Ele conduz muito isso, mas a gente sabe que isso passa muito por dentro do campo. Você conduzir mentalmente um time que só vence é a coisa mais fácil do mundo. Agora, você mudar essa parte mental quando se tem tropeço, claro, a gente não tá aqui querendo criar uma crise. Agora ele já passou por isso, né? Agora ele não errou hoje também? Quando ele muda o posicionamento do Dudu e do Gustavo Scarpa? Ele muda direto. Você pode dizer, chega no determinado tempo do jogo, ele sempre muda o Dudu e o Scarpa de lado. O Dudu começou jogando do lado esquerdo, o Scarpa do lado direito. Depois, no final do primeiro tempo, ele inverte. E no segundo tempo, ele volta com aquele jeito que não deu certo no primeiro tempo. Ele fez isso contra o São Paulo também. Eu acho que ele errou. Ele faz isso contra o São Paulo. Parece então, que é uma coisa... tudo certo, ele pode errar também. Então. Mas tipo, não adianta a gente querer criar uma crise também, né? O Palmeiras ainda... Não, porque parece que a gente aqui estamos procurando um super problema, um problema no Palmeiras. Dá pra detectar uma certa irregularidade, que ele era o único time do futebol brasileiro que não tinha. O Atlético irregular, Flamengo irregular, todos os outros. Aí ele vence o São Paulo, perde pro São Paulo. Eu acho que o grande problema nessa parte... Empata com o Avaí, faz um grande jogo lá no Paraguai e ganha. E mata o confronto na Libertadores. Perde hoje, ganha o próximo. Me parece que vai ficar... Mas tirando esse jogo contra o Cerro... vamos tirar esse jogo contra o Cerro, se é que é possível, dessa amostragem. Qual foi o último jogo do Palmeiras? Você olha e fala, arrebentou. O que ganhou do São Paulo, inclusive, ele estava perdendo de 1-0 até os 40 mal. Jogando mal. Sim. Qual foi o último jogo do Palmeiras? Você olha assim, contra um adversário... Não tô falando contra Independiente Petroleiro. Mas eu lembrei agora, com o Atlético Goianiense, eles tomaram um gol e meteram 4 assim no primeiro 7 minutos. Em 7 minutos. Mas não jogou tão bem assim essa partida. Não foi um grande jogo. Depois do gol, o Palmeiras acordou. Eu acho que o grande problema quando você perde um jogo como esse, porque assim, a gente vai entrar no mês agora maluco. Todo mundo sabe, é jogo. E aí você não tem como poupar. Mas já tava, né? Mas aí você não tem como poupar mais. Aí você tem que pegar os principais jogadores. Mas o Palmeiras vai sair na vantagem. Porque ele pode poupar contra o Cerro. Não, ele já tá classificado. Só contra o Cerro. Sim, mas os outros não. Mas ele poderia fazer como ele fez contra o Avaí, mesclar alguns jogadores. Mas hoje não pode mais. Porque acho que ele queimou a carta no Brasil, ele podia, no fim de semana com Fortaleza, segurar. Acho que ele tirou a carta na manga hoje e ele quemou essa carta. Ele queimou essa carta. Porque ele jogou contra um time que foi obrigado, o Filipão foi obrigado a poupar.